A República Democrática do Congo, localizada na África Central, apresenta uma situação econômica paradoxal. Apesar de ser abençoada com vastos recursos naturais, o país enfrenta desafios significativos, refletindo uma realidade onde a produção diária por pessoa mal ultrapassa os $2. Essa cifra representa uma fração ínfima da média global e menos de 1% das economias avançadas, como os Estados Unidos. Neste cenário de pobreza extrema, as estatísticas tradicionais do PIB perdem a relevância, já que as pessoas lutam para atender às necessidades básicas ao invés de contribuir significativamente para a economia em grande escala. O mais frustrante é que a República do Congo possui vastas riquezas naturais que poderiam transformar a sua situação. Se essa exploração de recursos fosse eficazmente gerida, o país poderia potencialmente gerar 24 trilhões em receita, com base nos preços de mercado atuais. Isso poderia elevar substancialmente o padrão de vida médio do cidadão congolês para níveis globais por mais de 2 décadas, mesmo sem considerar o reinvestimento ou crescimento de outras indústrias. No entanto, a realidade é mais complexa do que essas estimativas simplistas sugerem. Uma parte considerável dessa riqueza poderia ser reinvestida na economia, transformando o Congo em uma potência econômica não apenas na África, mas também no mundo. A história do Congo é marcada por desafios, incluindo corrupção, conflitos armados e má gestão econômica. Infelizmente, essa história não é a única. Já temos muitos países que enfrentam desafios semelhantes. A falta de estabilidade tem desencorajado investimentos internacionais essenciais para o desenvolvimento do país. A estabilidade e a confiança econômica são fundamentais para o crescimento de todas as nações. O Congo destaca-se não apenas pelo seu potencial perdido, mas também pela natureza de sua riqueza natural. Além de gemas, minérios e petróleo, o país possui quantidades significativas de coltan, cobalto e lítio, componentes cruciais para dispositivos de armazenamento de energia e eletrônicos. A demanda crescente por esses materiais, devido à ascensão dos carros elétricos e do armazenamento de energia, deve superar a oferta global em breve. A menos que as reservas do Congo sejam produtivamente exploradas, o crescimento dessas indústrias essencialmente será prejudicado. Nesse vídeo entenderemos o que impede a República Democrática do Congo de aproveitar a sua riqueza natural, como a comunidade global pode eliminar essas barreiras e, por fim, existem motivos de ter esperança em relação ao futuro econômico do país? Conhecimento Mestre apresenta o potencial inexplorado da República do Congo. A República Democrática do Congo, tal como existe hoje, teve início em 1960, quando o país conquistou a independência da Bélgica após um período verdadeiramente horrível de exploração de suas terras, pedras preciosas e trabalho humano. A independência foi sem dúvidas um passo positivo para o seu país e o seu povo, mas foi mal conduzida. Na época de sua independência, o Congo tinha uma população de cerca de 20 milhões de pessoas, das quais apenas 16 eram graduadas universitárias. Não era 16% da sua população, mas apenas 16 pessoas no total. Os funcionários belgas responsáveis pelas indústrias do país praticamente saíram da noite para o dia e deixaram poucas instruções sobre como gerenciar as instituições que manteriam a economia em funcionamento. Antes da independência, apenas 3 cargos governamentais eram ocupados por congolenses. Obviamente, o país quase imediatamente mergulhou no caos econômico, com a queda dos sistemas civis e a interrupção das exportações para manter a sua renda internacional. O caos econômico levou a conflitos entre diferentes grupos políticos e étnicos dentro do país, o que apenas prejudicou ainda mais qualquer chance de melhorar os padrões de vida de seus cidadãos. Esse período prolongado de agitação política ficou conhecido como a Crise do Congo, e os combates foram indiretamente apoiados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, que usaram o país como campo de batalha por procuração para resolver as suas diferenças políticas usando vidas de outras pessoas. Em 1965, após um impasse político, eleições fracassadas e um golpe militar, o presidente apoiado pelos Estados Unidos, Mobutu, emergiu como o único líder do país e, para a surpresa de ninguém, transformou o país em uma ditadura militar quase que imediatamente. As tensões políticas e divisões ainda existiam no país. Então, na realidade, a única esperança que o governo tinha de se manter no poder era por meio da ameaça de violência militar. O problema que isso criou, além do sofrimento humano imediato causado por conflitos contínuos e das lutas diárias sobre uma ditadura, foi que isso impediu o país de atrair o investimento que precisava para desenvolver a sua economia.
Diversas multinacionais manifestaram seu desejo de estabelecer operações no Congo, ou Zaire, como era chamada entre os anos 1971 e 1997. No entanto, mesmo que as empresas estivessem lá apenas para explorar a riqueza de recursos naturais da região, a governança eficaz é fundamental para desbloquear o verdadeiro valor dessas operações e garantir que todos os envolvidos colham os benefícios. Economias avançadas como a Noruega, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália já estão gerando uma riqueza significativa por meio da extração de recursos naturais. A diferença crucial reside na maneira como esses países negociam acordos com empresas privadas, garantindo que as compensações beneficiem o povo, que detém o poder por meio de eleições livres e abertas. Em contrapartida, em ditaduras, a compensação muitas vezes beneficia apenas os ditadores. No entanto, mesmo nesses cenários, as empresas internacionais devem buscar um certo grau de estabilidade antes de estabelecerem as suas operações. O suborno de funcionários governamentais para obter direito de mineração é uma prática antiga em países africanos, mas as empresas ainda precisam fazer investimentos substanciais em infraestrutura antes de explorar os recursos naturais de maneira lucrativa. O investimento maciço em equipamentos de mineração, instalações de processamento e portos de embarque pode ser altamente rentável, desde que a infraestrutura não seja afetada por nacionalizações ou conflitos frequentes, eventos lamentavelmente comuns no Congo. Desde o início desses conflitos no Congo, o país tem enfrentado desafios para atrair investimentos estrangeiros, mesmo daqueles que desejam apenas explorar os seus recursos naturais. Como resultado, o Congo não conseguiu desenvolver uma estrutura significativa. A mineração ainda é realizada de forma principalmente manual, com ferramentas rudimentares. Isso significa que cada trabalhador individual contribui com muito pouco valor, mesmo que a economia fosse perfeitamente justa. Eles continuam recebendo salários mínimos, apesar do potencial não explorado de riqueza que o Congo tem a oferecer. Ao comparar as minas do Congo com operações similares em economias avançadas, destaca-se a diferença na utilização de equipamentos. No Congo, a dependência de mão de obra barata compensa a falta de máquinas modernas. Nesse contexto, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial desempenham papéis cruciais, fornecendo empréstimos a economias subdesenvolvidas ou em dificuldades financeiras. Esses empréstimos viabilizam investimentos iniciais essenciais para construir uma base industrial sólida. Em teoria, o FMI poderia oferecer recursos financeiros ao Congo para construir uma infraestrutura, adquirir equipamentos modernos e iniciar a exploração eficiente de suas vastas reservas de recursos naturais. Com os lucros resultantes, o país poderia pagar os empréstimos e reinvestir em tecnologias avançadas, impulsionando ainda mais a sua produção e receita. Seria o cenário ideal se funcionasse perfeitamente. No entanto, ao longo de 5 décadas, tanto o FMI quanto o Banco Mundial emprestaram bilhões de dólares para a República do Congo, com grande parte desses fundos mal geridos ou desviados por funcionários corruptos. Isso ocorre porque muitos dos líderes que governam o Congo desde sua independência não têm interesse genuíno no progresso do seu povo. Acreditam que uma população mais rica pode ser mais difícil de controlar. Considerando as rivalidades internas e faccionais, manter o poder já é uma tarefa árdua, especialmente com a população cética quanto ao governo. Isso cria um ciclo vicioso e um dilema insolúvel, visto que a intervenção estrangeira em assuntos políticos de um país soberano é controversa. É crucial lembrar que esse problema geopolítico e econômico tem impactos humanos reais. A população do Congo sofre com uma falta de desenvolvimento, acesso limitado a serviços básicos e qualidade de vida precária, enquanto suas riquezas naturais permanecem em grande parte inexploradas. O nível de pobreza em países como a República Democrática do Congo pode ser difícil de entender para os economistas de países desenvolvidos. Os economistas são profissionais educados que geralmente são relativamente ricos em países muito ricos em padrões globais. Dizer que a República Democrática do Congo tem um PIB per capita de 584 dólares ou que o cidadão médio vive com menos de 2 dólares por dia é tecnicamente preciso, mas não dá a ninguém uma percepção real das condições ou das realidades financeiras das pessoas que vivem nesses países. O PIB é uma medida de produção total de mercado de uma economia. Então, teoricamente, deveria ser o valor total de todos os bens finais gerados nessa economia durante um ano. No entanto, existem algumas coisas que uma economia produzirá que não estão incluídas nas cifras totais do PIB. Os economistas excluem bens não finais do valor do PIB, porque caso contrário, acabaríamos contando as coisas muitas vezes nos dando uma noção inflada do que a economia realmente vale. Um bem final não é algo como um motor que acaba indo para um carro novo. Se o fabricante de automóveis compra um motor por 5 mil dólares para colocar em um carro que venderia por 25 mil,
Apenas esses 25 mil será contado no PIB. Outra coisa que não é incluída nas cifras do PIB são os bens e serviços ilegais. Tecnicamente, esses bens deveriam ser incluídos porque são produtos que agregam valor. A única razão pela qual eles não são incluídos é porque, obviamente, as pessoas envolvidas em atividades ilegais não vão relatar os seus ganhos para a organização governamental responsável pela coleta de dados econômicos. Finalmente, a categoria que fica fora das cifras do PIB e é importante para economias subdesenvolvidas, como o Congo, são as chamadas indústrias domésticas, envolvidas na produção doméstica. A produção doméstica é algo como um entusiasta de marcenaria fazendo um conjunto de sala de jantar para sua família. Tecnicamente, ela agregou valor, mas não seria contado nas cifras do PIB, porque não foi fornecido ao mercado. Se o mercado vendesse esse conjunto de sala e jantar, aí sim seria incluído nas cifras do PIB. Se você já se perguntou como uma nação de pessoas pode sobreviver com apenas $2 por dia, te explicarei. Obviamente, a vida para essas pessoas ainda é incrivelmente difícil, e eu não quero subestimar o quão intensa pode ser a pobreza nesses países, mas esses $2 vão muito mais longe do que em economias desenvolvidas. Os economistas usam algo chamado paridade de poder de compra para ajustar isso, porque não é justo comparar $2 em um país como o Congo, onde uma refeição decente pode custar menos de 50 centavos, com $2 num país como a Austrália ou Suíça, onde você teria sorte de almoçar por menos de $50. Ajustado pela paridade do poder de compra, a República do Congo tem um PIB per capita de $1.179, o que significa que a pessoa média está realmente vivendo com o equivalente a $4 por dia, uma melhoria, mas não grande o suficiente. A forma real de como as pessoas sobrevivem em países como o Congo é que são muito autossuficientes a nível familiar ou comunitário. Eles cultivam a sua própria comida, coletam sua própria água e, em muitos casos, até constroem suas próprias casas. Todas essas são exemplos de produção doméstica, e isso não é contabilizado nas estatísticas nacionais do PIB. Isso significa que as pessoas que saem para trabalhar para ganhar alguns dólares por dia acabam gastando esse dinheiro em algumas coisas que suas famílias não podem produzir por si mesmas. Coisas como ferramentas, materiais e combustível. Embora isso permita que as famílias em países desesperadamente pobres cuidem de si mesmas, também perpetua o ciclo de pobreza porque torna difícil a especialização. A base da economia moderna é que os indivíduos, organizações e às vezes até os países inteiros devem se concentrar no que fazem de melhor, porque se todos se especializarem em algo, depois trocarem as coisas que produzem, ficaremos com mais no geral. Adam Smith, o pai da economia, usou o exemplo de um alfinete de costura. Se um único indivíduo se poupasse a criar um alfinete de costura, levaria muito tempo para minerar o minério de ferro, fundir o aço, forjar esse aço em um fino fio, cortar esse fino fio em uma forma e depois afiá-lo até uma ponta. Após tudo isso, eles teriam apenas um alfinete de costura, que não lhes serviria de muito sem tecido para costurar. É muito mais fácil e eficiente para algumas pessoas se concentrarem na mineração, algumas pessoas se concentrarem na metalurgia, e algumas pessoas administrarem as lojas para vender os alfinetes de costura. Todas essas pessoas podem obter um pequeno lucro a partir do valor que adicionaram ao processo e usar esse lucro para comprar mais agulhas de costura do que seriam capazes de produzir por si mesmas, ou qualquer outra coisa que desejem comprar. As indústrias domésticas que sustentam a maior parte dos cidadãos do Congo também os impedem de se especializar para construir riqueza econômica. É fácil para os economistas dizerem: apenas saiam e se especializem. Mas quando a maioria das pessoas está ganhando o equivalente a $4 por dia, simplesmente é impossível sobreviver se especializando num papel tradicional. Mesmo que os melhores empregos se tornem disponíveis, é um grande desafio para as pessoas de um país dilacerado pela guerra, marcado por uma história interminável de violência e má gestão, abandonar sua autossuficiência na esperança de que dessa vez será diferente e que o crescimento econômico possa ser sustentado por tempo suficiente para que possam sustentar a si mesmas e suas famílias, engajando-se em atividades que beneficiam toda a sua economia. E você? Acredita que a República Democrática do Congo consegue superar os seus desafios e se tornar uma potência mundial? Deixe sua opinião abaixo nos comentários.